Então sejam bem-vindos aí, é a primeira vez que a gente vai gravar o Cidades Empreendedoras, nosso bate-papo aí da Space Hunters, falando sobre o que está acontecendo com as cidades brasileiras, com tópicos que interferem no dia a dia, tanto do comércio, tanto do governo, quanto de qualquer um que faz a cidade acontecer. E a gente sempre vai pegar temas que estão acontecendo aí, estão aparecendo. E hoje a gente vai falar muito sobre aquilo que apareceu daquela favelização que aconteceu, né? Vou pegar o post aqui, se tu quiser, tu já vai contando aí pra Tem muita nós. gente falando disso, né? Favelização, eu não sei, pelo menos na minha bolha tem muita gente falando de favelização das cidades. Eles falam começou com isso daí, eu não sei quem é que começou a falar, foi 2 semanas atrás, né? Isso aqui é basicamente o seguinte, ó. É uma rua em Diadema. O que aconteceu? Ela começou assim, na verdade isso aqui foi uma invasão, né? Pelo que... Sim, invadiram a calçada ali, ó. E aí, com o passar do tempo aqui, né, o governo foi lá, fez as casinhas, e aí, anos depois, isso aqui era 2019, em 2025 estava assim. E aí a gente fica pensando, tá, mas por que isso aqui acontece? Mesmo o governo vai deixando lá uma casa, tal, mas por que isso aqui aconteceu? E aí eu acho que é legal trazer essa visão nossa do porquê que isso aqui acontece, né? É porque ninguém pune. Mas acontece porque a pessoa pode invadir a calçada. Né? Não tem nenhum controle. No momento que alguém começou a construir na calçada, deixaram. E aí alguém construiu, outro vizinho foi, a teoria das janelas quebradas. Eles dizem muito que a questão, o pessoal está falando que o brasileiro tem a ideia de favela, porque o brasileiro gosta de fazer, por isso que a coisa não vai para frente. Mas é que aqui tu não tem nenhum regramento. O que eu quero dizer por regramento? Tu tem quem que é proprietário daquela calçada? Em teoria, é o governo. Só quem é que cuida da calçada? Ninguém. O governo não cuida da calçada. Quem é que tem que cuidar na calçada normalmente quando vai construir um prédio? É o lindeiro, é o proprietário da unidade que está em frente à calçada. Então, na verdade, a calçada é literalmente terra de ninguém. Uhum. E aí tu tem uma mentalidade muito forte em algumas pessoas no Brasil que é se é do governo e é meu, é público, então eu tenho que usar porque não está tendo social. Só que aquilo ali é de alguém. Só que o governo não trata como se fosse dele. E como são pessoas em situação de vulnerabilidade, o governo ele fica meio assim de, não, vou punir. Se fosse qualquer outro ambiente, digamos, mais de classe média, média baixa, normalmente tu veria uma punição, tu veria uma multa, por exemplo. Em alguns casos, também não é tão forte. Outra coisa que eu falaria, mas olha a porcaria que eles constroem para as pessoas. Eu vejo muita gente na internet falando, mas construir um monte de casa bonita. Me desculpa, isso aí de bonito isso não tem nada. Não tem absolutamente nada. Tá com reboco colorido. Mas olha aqui, ó, já está tudo escorrido, já está tudo ferrado. Eles deram umas casas porcas para a população, já não tinha calçada, então olha aqui, ó. Invadiram a calçada, que calçada? Então, na verdade, se tu for ver isso aqui é vaga da pessoa. Não tem calçada. A pessoa que está vendo isso aqui vê, isso aqui é a minha garagem. Qual que foi a volta para lá? Como é que foi depois? Ela construiu garagem. Ela construiu garagem na frente para proteger o carro. Uhum. Então, o governo não está te dando segurança pública, o governo não te dá nenhuma clareza sobre onde é que é teu território. Tudo bem, essas pessoas elas invadiram um território que não era delas. Elas estavam erradas já no primeiro momento. Mas aí o governo foi lá, regularizou, provavelmente indenizou quem era o dono anterior dessa área e construiu essa porcaria. E o que acontece? Por que elas tiveram que fazer expansão? Porque isso daí não tem uma coisa que elas tinham necessidade, que é cobrir o carro e proteger o carro das pessoas que tinham carro. E por que as pessoas têm carro? Porque o governo não dá sistema de transporte público suficiente porque a cidade não funciona direito. Uhum. E por que a cidade não funciona direito? Porque ela não tem densidade suficiente. Então, tu começa a ver, tá tudo errado. A solução que o governo construiu é uma porcaria, é uma casa feia pra caramba, e se tu for ver tudo que é com o conjunto habitacional dessa ideia modernista, não deu certo. Coloca aí conjunto habitacional. Minha casa, minha vida é um horror, né? Coloca aí conjunto habitacional França. Bom, olha essa porcaria aqui, olha essa merda. Olha isso aqui, desculpa quem é arquiteto tá vendo, mas olha essa porcaria, cara, isso aí é uma droga. O que tu tá dizendo? É uma coisa que ninguém gosta de morar ali, nesse caixotão. Ninguém gosta, acho que esse aí foi demolido. Esse aqui? Acho que já foi demolido até. Mas, isso aqui é pro arquiteto amaciar o ego dele, o Le Corbusier amaciar o ego dele, e o arquiteto fala, nossa, que maravilha. Isso aí, procura esse negócio, acho que eu tenho quase certeza que esse aí foi demolido. Se for procurar esse negócio hoje em dia, isso aí vai estar tudo detonado.
porque ele trabalhava as pessoas como se fossem peças, engrenagens numa indústria. Olha esse negócio aqui, olha que porcaria isso daqui, ó. É um monte de... Quem é que quer morar? Quem é que vai pendurar um quadro numa parede circular? Isso é tudo pensado, cara, não é pensado para agora, pô, coloca Le Plessis Robinson, que é na França também. Aí, ó. Tu andou buscando bastante, que eu falo muito dessa cidade. Já busquei. A gente já falou até num post. A gente já falou. Agora, olha só. Essa foto aqui. Não, mas é uma dessas casinhas, sim. Essa aqui é Le Plessis Robinson. Isso aí. Isso aí é mais moderno que aquele... Isso aqui é mais novo que aquele prédio que a gente foi construído há pouco. Né? É bem mais novo que aquele outro. Mas vai para uma vista da rua daquele ali. Aí, ó. Eles têm habitação de interesse social, essa cidade. Ela tem, tá? E habitação de interesse social é um prédio assim. O que acontece? Eles notaram que a população tem muito menos pichação, não tem pichação nenhuma. A população ficou e ela está integrada na comunidade. Agora vai lá vai para Sabor. A pessoa que mora aqui, tu está dizendo para ela, tu não tem condição de morar em outro lugar, tu vai morar onde o governo te disse e o governo vai te botar num negócio que é uma caixa de concreto sem nenhuma estética. Me desculpa, o arquiteto acha bonito, mas leigos não acham bonito. Se leigo não acha bonito, a pessoa não acha bonito. A pessoa está numa caixa de concreto. Aí ela está num lugar que não tem comércio nenhum embaixo. Ela tem que se deslocar por algum jeito e o Le Corbusier é viciado em carro. Então é um negócio que não funciona como se fosse uma cidade. Essa aqui é a lógica dos conjuntos habitacionais do Brasil. E tem até um lance aqui que começou a bombar também, tipo, vídeo de IA refazendo favela. E aí, só que daí nesses vídeos, tô pegando só dos salvos aqui, mas nesses vídeos as IA botam e, tipo, parece que a favela é uma cidade totalmente pronta para ser uma cidade medieval, daquelas históricas. É que ela tem uma funcionalidade que é meio orgânico, as favelas. Elas não têm, a diferença da favela para uma cidade medieval, eu ia dizer que não tem esgoto, mas a cidade medieval também não tinha esgoto. A diferença da favela para uma cidade medieval é que a cidade medieval tu tinha títulos de propriedade das casas. Sim. E tu tinha estética. Me desculpa, as casas eram feitas para ser bonitas, numa cidade da Idade Média. Sim. E hoje em dia a gente faz casa assim. Não tem nenhum adorno, não tem nada. Minha Casa Minha Vida, a gente estava numa palestra agora nessa semana passada, e a gente estava falando, né, o quanto que o Minha Casa Minha Vida, o cara não tem vontade de sair para a rua naquela região a pé, não tem como é que o cara que vai estudar numa escola pública perto daquele lugar, o cara não consegue ir a pé, uma criança, tu olha para o lado, é tudo feio. Como é que isso reflete na vida das pessoas? Não à toa os negócios, às vezes, não tem nem público na calçada. Né? Não vai ter, né? Não vai ter nem negócio. Não vai ter nem negócio. É uma coisa que a gente falou pro pessoal lá. Imagina, a pessoa, o nosso meio afeta a nossa forma de pensar, isso é verdade. Então imagina a pessoa, vamos botar aqui, nessas casas que o pessoal diz que, meu Deus, que casas lindas construíram para as pessoas, como se o governo estivesse fazendo... Primeiro que o governo, eu tenho uma visão que não é necessariamente a obrigação do governo ficar construindo casas para as pessoas, mas já que vai construir, então faz direito. Aqui, desculpa, agora eu trouxe o vídeo esse que era de uma favela sendo transformada. Né? Tipo, tem vários vídeos desses viralizando, as IA mudando as favelas e tal. Se tu for ver, a lógica de proximidade, de construção das favelas é a mesma. Só que a gente está acostumado aqui a construir as coisas... É que aqui não tem estética. Não tem, não é que também tem outra coisa. O cara construiu essa favela, ele já não tem muito dinheiro. Exato. Boa parte do dinheiro deles vai para... o dinheiro não fica na mão deles. Tá? Eu nem faria rua aqui, eu faria só a calçada. E aí coloca uns cucurutos ali para evitar que o carro não suba. Mas, cara, é isso daí, tu vê, ó. Ela é feita na rua. A densidade de uma favela ela é muito alta. Se tu consegue transformar ela num lugar esteticamente mais agradável, é bom. Então, assim, isso tem vai para C1, coloca C1. É isso aí. Olha isso aqui. Isso é uma favelinha coreana. Não é uma favela, é um bairro. Sim, mas que eu digo, a lógica de construção aqui, como a cidade foi se formando, é praticamente a mesma. Pode ser que isso aqui tenha sido uma favela no passado mesmo. Pode, porque a Coreia era mais pobre que o Brasil há 50 anos atrás. Era um país que era bem mais pobre que o Brasil. Então pode ser que isso aqui de fato começou como uma favela. Começou como um monte de barraco. Então assim, isso aqui, e olha só. Poste,
fio, que o pessoal diz que o problema é poste, é fio. Cara, olha aqui. O problema da favela é que, primeiro, não tem respeito à propriedade. O cara tem a casa dele arrombada e não tem controle sobre quem vai ter a casa. Sim. Segundo, ele tem 2 governos para manter. Ele tem a facção criminosa que manda e ele tem o governo em si que também está lá. E ambos estão cobrando imposto dele. Ele não tem título de propriedade. Ele não tem segurança da propriedade dele. E ele não tem estética, porque a casa dele é feia. E não porque a casa dele é de tijolo à vista, mas é porque a casa dele é... Cadê? Porque a casa dele... Isso aqui é feio também. E não é tijolo à vista. No Brasil, a gente faz construção feia. Então, no Brasil, a gente é desprovido de estética, a gente é desprovido de segurança jurídica, a gente é desprovido de segurança, a gente é desprovido de tranquilidade. O cara que mora agora aqui, ou aqui, é honestamente a mesma coisa. Isso aqui, a única diferença é que aqui não tem reboco. E não tem calçada, mas aqui também não tem calçada. Sim. Tem reboco. Essa é a diferença, ao meu ver. E o mais louco é que tu falou da questão dos fios, que tem uns... Isso aqui a gente vai salvando, volta e meia, uns posts aqui, e aí Não os que eu caras... seja a favor de fio na rua. Não, eu sei, porque os caras começaram a botar aqui do Luciano Hang, né? Os caras botando ali, por exemplo, a IA para tirar os fios de Balneário. Só que Balneário é uma cidade que ela tem aquela densidade também que dá caminhabilidade. E hoje as cidades, além de feias, elas estão afastando as pessoas, né? Agora volta aquela lá pro fio, volta pro do fio lá. Volta a do fio do Hang lá. A do Hang? Cara, honestamente não ficou... tirou o fio. Mas continua feio. Continua feio. Entende? Tipo... Desculpa quem gosta de Balneário aí, mas é não, que a gente gosta de Balneário, mas a gente talvez não acha a coisa mais linda do mundo as construções que tem lá, mas são... Não, tipo, algumas construções eu acho legal até. Sim, alguns prédios são legais. Eu tenho um arquiteto que fala que é kit. Aí já deu uma limpada boa. Tem um prédio lá que eu acho que é até bacana, assim, que tem uma fachada com uns detalhes, é meio kit, mas eu gosto dessas coisas. Mas melhora. Isso é uma coisa que põe em Miami. Põe na tela. Põe na tela. Teve um negócio... aqui começa. Olha isso aqui. Os fios tudo ali, né? Olha aqui, fio. Olha aqui. Mas tu não nota lá. Porque lá é organizadinho, os fios estão organizadinhos. O Brasil é uma bagunça. Mas olha só, tu tem fio. O que a gente tem além do fio aqui? Olha esse prédio. Tudo limpo, as construções são bonitinhas. E elas estão direto na calçada. Tu tem comércio aqui embaixo da calçada. Não estou vendo nenhum recuo. Então não fica aquele negócio picotado como é Balneário. Outra coisa, isso aqui é o metrô deles que é aéreo por causa dos furacões. Sim. O prédio está colado no sistema de trem. Está colado no trem. Então tu vê que tem árvore, aqui já não tem árvore, mas tu vê como isso aqui é uma visão limpa. E é engraçado porque é uma cidade bem próxima, semelhante até a Camboriú, a Balneário. Exato. Só que ela é bem mais bonita, né? Porque os prédios são maiores. O que acontece é que os prédios não são maiores em altura, eles são maiores em largura. E uso do espaço. Né? Em uso do espaço. E aí aqui, tu tá vendo que aqui tem um terreno. Uso do solo. Tá vendo? Olha esse prédio aqui. Esse prédio, ele não tem recuo. Porque ele já está esperando que construam pertinho. Exato. Então, quando sair o prédio do lado, vai colar nesse aqui, vai criar uma uniformidade. E olha só, esse prédio aqui, ele é grandalhão. Ele tem aqui essa área aqui, isso aqui, ele tem uma área que pertence a ele. Ele está todo colado na calçada e não tem aquele negócio que é todo em degrau como os prédios aqui. Isso dá uma sensação dele ter uma uniformidade maior. E tem cabo na rua, beleza, Balneário o cabo é mais confuso, concordo. É uma coisa assim que é mais bagunçado. Mas agora vamos ver ali Balneário e vamos botar aqui a Avenida Brasil, que é a principal, né? É a principal avenida aqui onde tem mais comércio. Aqui eu gosto de Balneário. Eu também. Mas tu nota que isso aqui tá uma bagunça. Por quê? Os prédios são todos pequenininhos, ó. Tudo bem, aqui esse prédio que é antigo, ele já não tem recuo também. Mas tu vê que os prédios não criam uma uniformidade. Então são vários fatores aqui, né? E tem outra coisa. Lá em Miami, vou para outro lugar em Miami aqui, só para explicar por que lá é um pouco mais... Primeiro, lá eles têm mais dinheiro. Sim, já começa por aí. É muito mais fácil tu tirar um empréstimo e construir um prédio lá do que aqui. Agora, tem um negócio aqui, ó, que eu e o Felipe a gente viu e eu achei muito louco.
Felipe é o nosso outro É o nosso outro sócio, desculpa. Tá, olha isso aqui. Isso aqui é uma quadra que... Vamos ver se aparece. Acho que não, pelo período de tempo não vai ter. Mas eu vi foto... Aí, ó. Tinha construção aqui. Ó, foto Miami, era um centro comercial. Os caras meteram abaixo. Botaram abaixo o centro comercial. Somente, pum, Não derrubaram era tudo. um stand de exposição de feira? Pode ser. Mas tinha coisa construída lá. Os caras botaram abaixo. O que eles fazem lá nos Estados Unidos? Isso a gente notou aqui nesse bairro. Os caras vão comprando a quadra e vão demolindo a quadra. Demolindo a quadra. Quando a quadra está toda limpa, eles vendem e constroem. Aí constroem um prédio que ocupa tudo. E é por isso que tu consegue ter essa uniformidade. Lá, tu pode segurar terreno. Aqui não, porque tem o social do solo. 2, lá eles têm muito mais dinheiro. Então o cara consegue tirar um empréstimo a um juro muito pequenininho e construir com juros baixos. E a pessoa consegue comprar apartamento porque tu usa 10% do imóvel para financiar. Porque lá eles têm uma segurança jurídica maior que aqui. É tudo diferente. Mas ao mesmo tempo, a Miami, por exemplo, é melhor que Orlando, né? Que, por exemplo, Miami ainda tem área que tu densificou. Orlando é muito espraiado. Né? É que Orlando é cidade americana. Exato. Então aqui tu tem. Então tu vê. E olha só, a construção não é tão bonita, sabe? Vamos ser sinceros. Floripa, Balneário também. Uma boa parte de Miami é assim. Miami não é que nem aquele negócio que a gente vê. E olha que... é que antes a gente botou uma região ali, tipo um Brickell da vida, que tu tem até a densificação, mas nas outras áreas é tudo assim. Olha aqui. Poste, fio pendurado. Não é Só assim que tu anda aqui, tu tem uma coisa. Não tem pichação, não tá sujo, tá limpo. E a manutenção tá em dia. Olha aqui, ali tem uma graminha, mas normalmente nos Estados Unidos tu vê a manutenção em dia. Então isso é uma coisa que afeta, é a limpeza. Muitas vezes o que faz a cidade ela tá com uma aparência diferente é a limpeza. Só isso. E limpeza é muito consequente como as obras são feitas também, né? Porque é aquela coisa que tu falou das janelas quebradas. Não sei se todo mundo conhece janelas quebradas. O que eles dizem? Aí que deixa que eu... Aí... o pessoal fez um experimento nos Estados Unidos. Eles botaram um carro em Los Angeles e botaram um carro em Nova York. Estacionaram o carro. E os dois carros ficaram parados, um em um bairro mais ou menos e um em um bairro perigoso. O carro que estava em Los Angeles estava no bairro perigoso, o que estava em Nova York estava num bairro relativamente ok. E eles notaram que o carro de Los Angeles foi depredado muito rápido, uma questão assim de em menos de 2 dias não existia mais carro. Já tinham depenado o carro inteiro. O de Nova York ficou inteiro. E aí eles pegaram e quebraram um dos vidros do carro de Nova York. Em questão de 2 dias já não tinha mais carro. O carro ficou inteiro uma semana. Eles quebraram a janela do carro, naturalmente o carro inteiro foi depenado em questão de dias. Moral da história? É que quando tu vê uma coisa meio quebrada, naturalmente tu tende a não tomar mais tanto cuidado naquilo. Então tu vê um prédio com uma janela quebrada, tu não vai se importar de quebrar a segunda janela. Se tu vê um prédio pichado, tu não vai se importar de pichar de novo. Tu vê todo sujo, a calçada, tu não vai se importar de jogar lixo no chão. Por isso que Gramado e Curitiba são cidades que o pessoal não joga lixo no chão. Isso é a merda, né? Desculpa a palavra, mas de os centros muitas vezes ficarem esquecidos, várias gestões, por exemplo. Agora a gente está vendo o centro de Porto Alegre com uma gestão um pouco diferente que está tentando revitalizar, arrumar, mas tipo, muitas vezes os centros ficam esquecidos ali, muito prédio público fica largado. O privado acaba também sendo, mas não à toa os centros acabam se degradando mais ainda. Né? Exato. E aí a pessoa fala, mas é que o Brasil é pobre e tal. Cara, não. Coloca Skid Row. Cara, Skid Row, tudo bem, desde a década de 90 esse lugar é zoado. Mas isso aqui é centro de Los Angeles. Então não é porque tipo, o Brasil é pobre. Isso aqui é o estado mais rico do país mais rico do mundo. E é a cidade mais rica desse estado, que é Los Angeles. Acho que é a mais rica, acho que talvez São Francisco. Não, é a mais rica, que é a maior. É a segunda maior cidade dos Estados Unidos. Isso aqui é o centro da cidade. Os caras virado em morador de rua. Como é que começou? Um cara botou uma cabana lá. O outro botou do lado. E ninguém tirava, porque é propriedade do cara, não vamos mexer. Por que não mexiam? Porque aquele negócio, de quem é a calçada? Se não é de ninguém, se é de todo mundo, não é de ninguém. E o pessoal não respeita, então virou uma favela. Praticamente é uma favela nos Estados Unidos, no meio de Los Angeles. A moral é o cara não deixar se criar, né, nesse Exatamente. aspecto. Então esse é o negócio. Por que tu vai em países pobres como Marrocos
e tu vai em Marrakech, tu não vê isso. E é um país mais pobre que o Brasil. Marrocos inteiro tem a população do estado de São Paulo. Ele é bem mais pobre que o per capita que o Brasil, é um país pobre mesmo, o IDH é bem baixo. Tu vai em Marrakech, tu não vê isso. É uma cidade pobre. Por quê? Porque não deixam criar. Entende? Então não é pobreza. Não é desigualdade. Não. Tá, mas e nessas cidades, por exemplo, que os caras estão tentando... Porque, tipo, tá, beleza. Teve várias que já, principalmente no Brasil, já se criou e, ok. Tá. O que se faz agora, sabe? Porque, por exemplo, a gente tá vivendo muito em Floripa lá, né? O pessoal tá mandando mendigo a dar com pau lá pra dentro de Floripa. O que os caras podem fazer lá, né, cara? Vamos para Floripa. Vamos lá. Qual que é o desafio? Tá? Eu gosto do exemplo do Rudolph Giuliani que ele fez em Nova York. Por quê? Tinha Cracolândia, tinha insegurança. Se tu vai no filme do Ghost... Sim. Eu gosto daquele exemplo que eu vi com a Nina. Será que não aparece a cena aí? Coloca aí. Ghost. Ghost, qual é a cena? A cena que ele é morto. É? Sim, a cena que ele é morto, no início do filme. Cara, olha onde é que ele tá caminhando. Bota maior. Aí. Tipo, ele tá... Isso aí ele tá no Theater District. Cara, é virada em lixo a cena. Tá virada em sacos de lixo no chão. A gente não sei se vai aparecer. E aí o cara rouba ele. Ele tá numa área que eu caminhei em Nova York quando eu fui pra Nova York. Isso aí tá limpo hoje em dia, perto de onde era. Isso é década de 80. Era muito... o Nova York era perigoso nessa época. Não é que assim era uma cidade mega perigosa, mas ela não era uma cidade segura. Não, ela não era segura mesmo. Então ali tu vê que tá cheio de lixo. É um lixão, assim, ao céu aberto. Cara, isso aí é o Manhattan. Eles não estão na periferia, eles estão em Manhattan. Olha ali a quantidade de lixo. Uhum. Então, o que acontece? O Rudolph Giuliani, o que ele começou a fazer? Ele começou a limpar a cidade, ele fez incentivo para fazer filme em Nova York, para ajudar as pessoas a filmarem, porque ninguém mais fazia filme em Nova York também, era muito caro. Sim. A população de alta renda estava morando em Connecticut, a população de baixa renda estava morando em New Jersey. Então, eram 2 estados diferentes. A arrecadação não ia para o estado de Nova York. As pessoas só trabalhavam em Nova York e vazavam. As empresas já estavam começando a sair. Então, o que ele fez? Ele fez uma política de tolerância zero. Ele pegava as pessoas independência química e botava em clínicas de reabilitação. Todo mundo ia para clínicas de reabilitação. Eles tinham um problema com um morador de rua que limpava vidro. E eles pensavam, como é que a gente vai fazer as pessoas parar de limpar vidro? Aí eles pensaram, assim, existia um crime nos Estados Unidos que era jaywalking, que é quando tu atravessa fora da faixa. Então, cara, vamos multar por jaywalking. Uhum. A gente não pode prender, mas a gente pode multar. E aí o que acontece? Quando eles pegavam o cara para multar por jaywalking, 80% era foragido. Então eles prenderam gente pra caramba. E isso resolveu. A cidade ficou meio segura, acabou com a Cracolândia, deram condições, trouxeram empresas de volta. Não resolveu todos os problemas de Nova York, mas ela ficou uma cidade mais limpa, mais segura, trouxe divisas de volta para o município começou a arrecadar mais, voltou a crescer, porque estava encolhendo a cidade de Nova York, voltou a crescer e Manhattan voltou a ser um polo turístico, de economia e tudo mais. Tu te lembra como é que chegou nesse nível em Nova York, pensando assim numa escala de desenvolvimento da cidade? Porque, por exemplo, Florianópolis é uma cidade que hoje ela está representando um estado que mais cresce no Brasil em termos socioeconômicos e tal. Eu fico pensando assim, aqui a gente escuta muito falar de que estão desovando mendigo em Florianópolis. E realmente a gente não está brincando, por mais que a gente brinque bastante, que a gente não está brincando. Os caras desovam mendigo lá mesmo. Eles colocam pessoas em situação de rua lá, de outras cidades largam lá. Tipo, Nova York não foi tanto assim, o pessoal foi indo e tal. Aqui tem um pouco também de gente que vem para trabalhar nas cidades ali do... Tu tem um exemplo oposto, parecido, que é São Francisco. São Francisco, ela tem, acho que 50% da população de morador de rua dos Estados Unidos mora em São Francisco. Exato. Porque eles dão incentivo para o morador de rua lá. Então as pessoas saem do Texas e vão para morar em São Francisco e ganham coisa. É muito parecido com Floripa, só que eles estão causando o próprio problema. Aqui não. Então, qual que é o problema da pessoa em situação de rua, tá? Para o morador de rua? O cara, cada um deles tem algum problema. Não dá para generalizar.
O cara pode ter problema com a família, o outro pode ter problema com drogas, a maioria deles nem tem problema com drogas aqui em Floripa, eles têm problema com álcool. Verdade. O cara pode não ter oportunidade, o cara pode, não sei, pode ser vários problemas. Então o negócio é tu atacar o trabalho de formiguinha, atender os caras, ver qual o problema, que é o que a Prefeitura de Floripa está fazendo. Então tu leva a pessoa para um CRE, para um CRAS, tu leva a pessoa para um centro de atendimento, leva a pessoa para uma desintoxicação, dá emprego para a pessoa, tu tem muito emprego, está sobrando, esse que é o negócio de Santa Catarina. É um problemão, não dá para pensar assim em uma política, mas tu vai ter que ter o respaldo legal, essa é a dificuldade deles, que muitas dessas coisas tu não consegue obrigar a pessoa. Então isso é a dificuldade. O que o Rudolph Giuliani conseguiu fazer em Nova York não dá para fazer aqui. As leis são diferentes. E lá nos Estados Unidos as leis também já mudaram de lá para cá. Então tu tem que atacar um indivíduo. São 4 mil indivíduos que têm problemas, tu vai ter que atacar esses caras individualmente. Por quê? Tu pode simplesmente pensar assim, vamos... mesmo que eu tô com seus problemas, o dinheiro do cidadão não é feito, o dinheiro do pagador de imposto não deve ser para pagar morador de rua e tudo mais, cara, mas a pessoa tá lá, tá com um problema e ela tá gerando um problema para a cidade. Tu pode tapar os olhos ou tu pode tentar resolver. É difícil. É muito foda. E por isso que é legal a gente trazer esses temas, assim, porque o que a gente vinha... Por que a gente trouxe essa conversa aqui? Porque volta e meia a gente fala sobre essas coisas, né? E isso aqui reflete na vida de todo mundo, né, cara? O próprio centro de Floripa, ele dá esperança para que ele seja revitalizado. Tem retrofit, tem coisa surgindo. Mas ele está bem melhor que o centro de Porto Alegre, né? E é isso que eu ia dizer. Ele está muito melhor que outros vários centros. Os centros das cidades brasileiras, eles morrem muito por causa de diversos fatores que a gente falou aqui, né? Várias coisas. Eu acho que uma coisa que afeta bastante, que é o que eu defendo nas palestras, desculpa, é a questão do plano diretor, né? O plano diretor, ele fomenta o esvaziamento do centro. Como? Para o pessoal saber aí, que a gente vem batendo muito nessa tecla. É uma questão de custo-benefício. É muito difícil construir onde já tem muita edificação, então tu vai gastar muito dinheiro para fazer isso, e aí não fica valendo tanto a pena. A pessoa pensa assim, posso comprar um prédio de 12 andares, ou um prédio tombado, ou um prédio que está em inventário, e aí eu vou ter que construir, eu vou ter que fazer licença na prefeitura, vai custar muito, a pessoa... vou comprar então um terreno um pouco mais afastado, num bairro bom, e eu consigo construir mais barato e vender mais fácil. Então é isso que acaba acontecendo, assim, o plano de diretores tem que ser revisto, acho que a lógica por trás deles faz sentido, é uma questão da cidade respirar mais, mas não dá para ser aplicado indiscriminadamente como foi feito. Acho que zonas já estão consolidadas aqui, tu não pode tentar botar agora, eu quero que respire. Aqui tem que fomentar uma certa densificação, manter a densificação, e tem que evitar a densificação em zonas que a gente não queira. Isso não está sendo pensado. Isso aqui, aí fazendo um jabá para o nosso amigo Anthony Ling ali. Isso aqui é reflexo de plano diretor? As crianças de hoje em dia não brincam mais na rua? De certa medida, sim. Pelo fato, aquilo que eu falei, assim, tipo, o plano diretor, ele fomenta zonas de baixa densidade espalhadas por toda a cidade. Média densidade. Então obriga o cara a ter que ter carro e obriga o cara a exigir avenida. Então tu tem zonas estritamente residenciais de média baixa densidade na periferia. O cara não pode botar uma empresa lá, não pode fazer nada lá. Aí o cara, para ir para o trabalho, vai ter que ir de carro. Ou ele vai de ônibus, o ônibus é absurdamente ineficiente. De certa medida, o plano diretor ajuda a fomentar isso. Sabe? É o zoneamento, é plano diretor, é a forma como a gente constrói. Olha aqui, esse prédio está completamente afastado aqui da fachada. Mas é que tem uma rodovia. Eu concordo, tem uma rodovia aqui. Mas tu viu lá em Miami, eles estavam colados e tinha um trem. Exatamente. Então, a nossa forma de construir é excludente. Olha o que tem. Aqui eu não estou nem vendo. Olha que é um espação vazio que está dedicado a carro. Então, sim. O Anthony tem umas ideias boas de cidade. Exato. E aí, para encerrar, a gente começou falando de a beleza o quanto que, por exemplo, aquelas casinhas lá que construíram feias, não era funcional e tal. E aí eu acho que é legal a gente falar disso aqui. Por que isso aqui acontece, cara? Tu que veio da arquitetura, assim... Modernismo. Todo mundo da faculdade de arquitetura é doutrinado a projetar o que está debaixo. Por que os caras só projetam coisas assim? Por que tipo, por exemplo, não dá para projetar um negócio daqueles? Acho que foi Mies van der Rohe que falava que a forma segue a função.
Então, hoje em dia é proibido tu pensar Mas em isso aí é uma teoria que depende, tipo, tu não apoia, por exemplo, uma ideia Não, dela. claro que não, isso é idiota. Mas a forma segue a função. A cidade fica tudo feio. Tem alguns prédios bonitos? Tem. Mas antigamente a cidade era bonita. Tu vai pra a Nina foi para Londres. Nina é a É esposa minha dele. esposa. Todos os prédios eram bonitinhos. Tu vai para Bolonha. Todos os prédios são bonitinhos. Tu anda na cidade, toda ela é bonita. Eu fui para Washington. Toda a cidade é bonita. Tu vai para Paris, tirando a parte que tá cheia de rato e morador de rua, toda a cidade é bonita. Tu vai para São Paulo, tu não acha um prédio que tu fala, que bonito. Não existe. Tu chega Não de existe. avião, É bizarro. chega de avião, a cidade é toda feia. Tu vai para Porto Alegre, a cidade é toda feia. Por quê? Porque Porto Alegre até tu encontra prédios bonitos tal, e próprio em São Paulo, mas é tudo antigo. E mesmo aí tu tem os prédios novos que se destacam, que são até legais. Mas é a exceção. A cidade é toda feia. E muitas vezes a gente acha bonito porque a gente já se acostumou também. Porque a forma segue a função. Mas e como é que muda isso? Como é que, tipo, de alguma vez vai, tipo, a arquitetura vai voltar a valorizar a coisa antiga? Porque, porra, me dá raiva isso de na faculdade de arquitetura os caras dizer que isso aqui tem que ser projetado ao invés disso. Ou a questão toda é que agora, vamos lá, é um trabalho de formiguinha. Fizeram uma pesquisa na Suécia e 70%, 80% da população sueca não quer isso. Quer isso. Sim. Só que constroem isso, porque 100% dos arquitetos constroem isso. Por que Estados Unidos é um país que tu anda no subúrbio, é bonitinho as casas? 5% dos prédios dos Estados Unidos são feitos por arquitetos. 5%. 95% são feitos por empreiteiros ou construtores. Eles constroem o quê? Constroem as casas bonitinhas que eles acham bonito. Aí tu anda no subúrbio, aquelas casinhas de subúrbio. Subúrbio tem seus problemas de urbanismo? Tem. Mas as casas tudo bonitinhas. Por quê? Porque eles mandam as favas fazer o que o arquiteto pensa. Eu tenho arquitetos na minha rede de contatos são americanos, que eu converso, os caras postam no LinkedIn. Nós temos que ter mais arquiteto que constroem croquis de uma casa assim. Cara, ainda bem que os Estados Unidos só 5% é arquiteto que faz. Entende? A diferença é, aqui no Brasil, a pessoa que não usa arquiteto reflete na obra do arquiteto, reflete isso aqui quando vai construir sua casa. Tinha que refletir aqui. O cara, tu vai em Ribeirão, tu vai em Ouro Preto, a cidade tudo bonitinho. O cara vai construir uma casa nova, constrói aquele negócio modernista com e telhado reto e tal. Tem que ir mudando aos poucos e já tem um colega meu da arquitetura que faz casa tradicional e tem um pessoal aqui também no Rio Grande do Sul que também faz projeto tradicional. Vai mudando aos poucos. E só para destacar, assim, a gente, como o Chico falou agora, né, tem muito exemplo de arquitetura boa e até de urbanismo também, né? Aqui a gente vê o Yangel, que os caras botaram, né? O arquiteto que transformou Nova York vai redesenhar a Centro Floripa. Tem vários meios aí da gente repensar as cidades e tem arquiteto que pensa de uma forma mais... O Yangel pensa a cidade nessa questão, cidade de 15 minutos, aquela coisa que Floripa vai ficar assim, tá? Isso aqui é uma zoeira do... Mas, enfim, os caras contrataram o escritório do Yangel que foi o cara que fez a Times Square, tu vendo o filme da década de 90, nos anos 2000, era só carro. Hoje em dia, tu só caminha. Tudo peatonal, né? Bem legal. O Yangel, a base dele, do pensamento dele é qual? Para o pessoal saber. Como assim? O que ele pensa quando ele vê os projetos das cidades, assim? Normalmente ele segue uma linha de deixar mais... Eu perguntei para ele. Não, mas não conheço ele pessoalmente. Mas ele vai mais para a cidade ser caminhável, a cidade ser uma granularidade, onde tu possa fazer tudo a pé, onde as coisas funcionem dentro da comunidade. Né? Mas enfim, por isso que a gente debate aqui, a gente vai volta e meia voltar a papear, são papos para a gente ver o que a gente está pensando sobre as cidades e como isso interfere aí. E hoje foi mais em torno dessa questão do caos urbano que a gente vem vivendo aí no Brasil, né? Enfim, volta e meia a gente vai compartilhar mais papos. Esperamos que vocês tenham gostado aí. Que gostem. Das asneiras que a gente vem falando aí. Espero que vocês gostem e apoiem. É isso aí. Deixa o like aí, se inscreve e até a próxima.